Oi! Hoje estamos aqui no Botânico das Asas para gravar mais uma parte do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Estamos no capítulo 12. O capítulo 11 falou que nós temos escolhas. E aí, quais têm sido as suas escolhas? Vida ou morte? Alegria ou tristeza? Paz ou guerra? Espero que tenha sido paz. Escolha viver em paz aonde você estiver. Escolha trazer a paz às pessoas. Vamos à leitura de hoje desse livro maravilhoso que tem abençoado vidas, eu tenho certeza. Capítulo 12, com o tema Não fale palavras torpes. Texto tema: a língua serena, com seu poder de cura, é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios 15, 4. Esse versículo espelha a mesma mensagem de Provérbios 18, 21, que diz que com a língua ministramos vida ou morte. É por isso que por toda a palavra de Deus nos é dito que devemos ser cuidadosos ao usar a língua e prestar atenção em nossas palavras. Paulo disse em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você e eu nunca devemos falar coisas que façam com que as pessoas desistam. Não devemos nos deixar poluir com palavras negativas que saem de nossos lábios. O escritor de Provérbios nos diz que a língua perversa quebranta o espírito. Observe que a palavra espírito é escrita com o E minúsculo, porque não se refere ao Espírito Santo, e sim ao espírito humano. A pressão é outro problema criado e aumentado por palavras e pensamentos errados, os nossos ou de outras pessoas. Não usemos a língua para ferir, quebrantar ou deprimir, mas para curar, restaurar e encorajar, engrandecendo o bem sobre o mal. Não te deixes vencer do mal, mas vença, domine o mal com o bem. Romanos 12, 21. O que creio que o Senhor quer nos ensinar é que em cada situação há algo bom e ruim, assim como nas pessoas há o bem e o mal. Todos os dias haverá algumas coisas que nos agradam e haverá coisas que podemos dispensar. Por sermos filhos da luz, para engrandecer o Senhor, Ele quer que aprendamos a engrandecer o bem na vida dos outros e em nós mesmos. Nesse sentido, engrandecer significa tornar maior. Quando levantamos nossa voz e dizemos, Senhor, nós te engrandecemos, tornamos Deus maior que todos os nossos problemas. Isso é o que Ele quer que façamos com o bem em nossa vida, torná-lo maior que o mal. Novamente, essa é uma escolha que precisamos renovar constantemente e continuamente
para que ela se torne um hábito em nós, superando a fortaleza do negativismo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, armas feitas de carne e sangue, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas. 2 Coríntios 10:4. A Bíblia fala sobre fortalezas que são construídas dentro de nós, especialmente na mente. Até que tais fortalezas sejam destruídas, elas vão nos causar problemas. O Senhor me mostrou que uma fortaleza é como um muro de tijolos. Ela é construída com um tijolo de cada vez, pelo revezamento de certos tipos de pensamentos. Poderíamos dizer que, por termos os mesmos pensamentos repetidamente por um período de tempo, criamos sulcos na mente. Uma vez estabelecidos, esses sulcos ou formas habituais de pensar e ver as coisas se tornam muito difíceis de mudar. Uma vez aconselhei uma jovem que tinha uma autoimagem terrível. Isso acontece porque durante toda a vida foi-lhe dito repetidamente que não prestava e nunca seria grande coisa. Quando ficou mais velha, ela começou a reprisar aquela mensagem. Eu não sou boa, nunca serei grande coisa. Deve haver alguma coisa errada comigo. Senão, as pessoas me amariam e me tratariam bem. Entendo como essas fortalezas são construídas na vida de uma pessoa. Porque aconteceu comigo. Como disse, eu era muito negativa nos pensamentos e palavras, porque muitas coisas negativas aconteceram comigo e me foram ditas. Cresci num ambiente negativo, cercada de pessoas negativas que olhavam as coisas de forma negativa. Aprendi a ser da mesma maneira e quando cresci, senti que estava me protegendo por ter uma visão negativa da vida. Pensava que se não esperasse que nada de bom acontecesse comigo, não ficaria desapontada quando acontecesse. Lembre-se, eu era deprimida e difícil de lidar. Também tinha muitas doenças físicas associadas a pessoas negativas. Em meu ministério, conheço pessoas assim o tempo todo. Assim como eu, elas foram criadas em um ambiente negativo, por isso têm um espírito negativo. Não é agradável conviver com pessoas assim. Não são agradáveis nem para si mesmas, mas há uma maneira de evitar que nos tornemos negativos ou superar isso se já somos. Um relatório negativo. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Números 13:32. Aqui está uma verdade que eu gostaria que você tomasse posse. Deus considera negativos os relatórios ruins. É por isso que o título desse capítulo é Não fale palavras torpes. Além de não falar negativamente sobre as circunstâncias como os espias hebreus fizeram e foram corrigidos pelo Senhor, também não devemos falar negativamente sobre outras pessoas. Você conhece alguém que seja perfeito?
já encontrou o pastor perfeito, a igreja perfeita ou o lugar de trabalho perfeito? Você vive numa vizinhança perfeita? Alguém ao seu redor mantém a casa, o carro e o quintal em perfeitas condições? Tudo ligado a esse reino natural tem um pouco de decadência. O apóstolo Paulo nos diz que, quando Jesus voltar para nos receber, seremos transformados de corruptíveis para incorruptíveis. 1 Coríntios 15, 51 ao 55. Mas, enquanto estivermos aqui neste reino terreno, sempre teremos de lidar com a corrupção. Assim como nós, muitas pessoas são um saco de mistura. A maioria tem alguma coisa boa e má, tal como nós. Deus não quer que aumentemos o mal nos outros ou em nós mesmos. Ele quer que aumentemos o bem. O apóstolo Pedro diz que o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. E o que você e eu devemos fazer? Devemos cobrir, não expor as imperfeições das pessoas. Não estou falando de fechar os olhos para tudo de ruim nesta vida ou nunca reconhecê-lo e lidar com ele. O que estou tratando neste estudo não é das nossas ações externas, mas dos pensamentos que ocupam a mente e das palavras que saem de nossa boca. Não importa se uma pessoa está agindo mal comigo ou com você. Contar a todo mundo o que está acontecendo conosco não vai melhorar nada a situação. Há somente uma coisa que vai fazê-la melhorar: voltarmos-nos para o Senhor e clamar pela sua ajuda. A razão pela qual precisamos parar de correr para os outros, queixando-nos da nossa situação, é porque, quando agimos assim, outro tijolo é acrescentado à fortaleza que está sendo construída em nossa vida. Isso não significa que nunca devemos falar sobre nossa situação ou problema. Se precisarmos de aconselhamento nessa área, devemos buscá-lo. Se pudermos falar do problema com alguém que tem o poder de mudar isso em nós, então, por todos os meios, devemos buscá-lo. Mas só levar histórias vãs sobre uma situação negativa não vai melhorá-la, só vai piorá-la. Não estou dizendo que nunca devemos falar sobre nossos problemas. Estou dizendo que precisamos falar com propósito. Em Mateus 12:36, Jesus disse que daremos conta de nossas palavras frívolas, o que a versão de King James chama de toda a palavra vã. Precisamos manter essa verdade em nossa mente antes de abrir a boca. Esse foi o erro que os espias cometeram e foram corrigidos pelo Senhor por entregar um relatório ruim, negativo, a Moisés e ao povo de Israel. Relatório bom ou ruim. A cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram:
fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, de grande estatura e coragem. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo de Canaã, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números 13, 25 ao 28 e 30 ao 33. Quando os 12 espias voltaram da expedição de reconhecimento na terra prometida, somente Josué e Calebe deram um relatório favorável. Os outros 10 produziram um relatório ruim ou negativo. Não foram todos para o mesmo lugar e não experimentaram as mesmas coisas. Então, por que essa divergência em seus relatórios? Você sabia que 5 pessoas podem ser confrontadas com a mesma tribulação? 4 podem ser totalmente derrotadas simplesmente por causa da sua atitude, e uma pode sair vitoriosa pela mesma razão? Por que a diferença? Porque uma escolhe engrandecer o bom, enquanto as outras escolhem engrandecer o ruim. Lembre-se, assim como na história dos gigantes de Canaã, tudo o que é engrandecido se torna ainda maior aos olhos daquele que está engrandecendo. Seja o que for que estejamos falando, isso é o que vai se realizar, seja negativo ou positivo. Mantenha o vaso purificado e preparado para o uso do Mestre. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também utensílios de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar do que é impuro e vil, que se separa do contato com influências corruptas e contaminadas, destes erros será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 20 ao 21. É difícil não falar sobre os nossos problemas. Você sabe por quê? Porque queremos compaixão. Se continuarmos a falar para todo mundo como nos sentimos e como as coisas estão horríveis, não vai demorar muito e não haverá mais ninguém com quem conversar. É possível cansar as pessoas com o nosso relatório negativo, mesmo aquelas que mais se importam conosco. Não importa o quanto nos amem,
Elas não querem ouvir aquele mesmo relatório negativo dia após dia. Uma razão é porque já têm seus próprios problemas e não querem nem precisam suportar os nossos. Isso é compreensível. Quantos de nós pode verdadeiramente dizer que quer ouvir os problemas de alguém o tempo todo? Se a questão é essa, talvez nós é que precisemos de aconselhamento e oração. Você e eu temos duas responsabilidades em relação aos relatórios ruins. Primeiramente, não produzi-los. Segundo, não recebê-los. Cada um de nós tem a responsabilidade de não falar negativamente e não permitir que falem conosco dessa maneira. É nossa responsabilidade ajudar-nos uns aos outros de forma piedosa, evitando pensar e falar negativamente sobre os outros, sobre nós mesmos ou sobre as situações que todos temos de enfrentar. Quando as pessoas vinham fazer fofoca, eu pensava que era obrigada a escutá-las. Tenho de admitir que havia uma parte de mim que queria ouvir. Então, eu me escondia atrás da desculpa. Bem, não posso dizer-lhe que não me contem essas coisas, porque não quero ferir seus sentimentos. Não é o que o apóstolo Paulo nos diz nesses versículos que vemos em Efésios 4. Paulo disse que não devemos permitir que nem a nossa mente, nem a dos outros seja poluída. De acordo com o que Paulo escreveu ao seu jovem discípulo Timóteo, você e eu devemos ser vasos limpos, devemos nos manter puros e ajudar os outros a se manterem puros também. Para isso, devemos pensar e falar da maneira que Deus quer que pensemos e falemos. Devemos estar sempre conscientes de nossos pensamentos e palavras, porque Deus ouve e registra cada um deles em seu memorial. E aí, o que está escrito no seu memorial? O que você tem falado, o que o Senhor tem anotado? Preste atenção nas coisas que você tem falado. Tudo o que falamos é registrado pelo nosso Senhor. Que possamos retirar da nossa boca toda a palavra torpe, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo que habita dentro de nós. Que possamos transformar a nossa boca, transformar o nosso pensamento. Que possamos a cada dia nos ligar ao Espírito Santo de Deus. Vamos orar para agradecer a Deus por mais um dia de leitura. No próximo dia de leitura, iremos terminar o capítulo 12, tá bom? Nosso livro está acabando, só tem mais um capítulo, só tem mais o capítulo 13 para a gente finalizar esse livro. E já estamos preparando uma nova leitura para impulsionar a mudança na sua vida e na minha vida. Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais um dia. Mas se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá. Curta, compartilha, se inscreva e toque o sininho para receber a notificação assim que a gente publicar um novo vídeo, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada pelo teu cuidado e o teu amor. Obrigada porque o Senhor não tem nos deixado sós. Obrigada porque o Senhor tem orientado a nossa vida e direcionado, Pai, os nossos passos e a nossa língua. Continua conosco a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura. Vamos ter que escolher.